A figura que a história consagrou como Cipião africano veio ao mundo como Públio Cornélio Cipião, provavelmente no ano de 236 a.C., no coração de Roma. Esse sobrenome ilustre, que o acompanharia para sempre, não era um título de nascença, mas uma conquista forjada nas batalhas que marcariam seu legado. Seu pai, que carregava o mesmo nome, pertencia à distinta linhagem dos Cornélios Sifões, uma das famílias mais influentes da República Romana. Não se tratava de qualquer clã. Eram patrícios, herdeiros diretos da nobreza que remontava aos primórdios do reino e da jovem República Romana, séculos antes. Entre seus antepassados, destacavam-se homens que ocuparam o consulado, o mais alto cargo da magistratura romana, ainda no século IV a.C. Tanto seu bisavô quanto seu avô foram figuras proeminentes, combinando habilidade política com comando militar entre os anos 290 e 250 a.C. Do lado materno, Cipião descendia de Pomponia, integrante da gens Pomponia, uma família plebeia que, apesar de suas origens comuns, havia ascendido em riqueza e prestígio entre os séculos V e IV a.C. Muitos de seus membros serviram como tribunos da plebe e até como cônsules, consolidando seu status. Havia até quem afirmasse, com base em tradições familiares, que sua linhagem remontava a um filho de Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Assim, desde o nascimento, Cipião estava destinado a um futuro de poder e influência dentro da estrutura política romana. Mas o destino de Cipião não foi moldado apenas por seu sangue nobre. Ele nasceu em uma época em que Roma já havia percorrido um longo caminho desde suas origens humildes. Segundo a lenda, a cidade fora fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, descendentes dos heróis troianos, às margens do Tibre. No entanto, a arqueologia revela uma realidade mais complexa. Roma surgiu por volta do ano 1000 a.C., quando pequenas aldeias espalhadas pelas 7 colinas se uniram, formando um núcleo urbano. Primeiro como um reino, depois como república a partir do século VI a.C., Roma demorou a se firmar como potência. Por muito tempo, limitou-se a dominar apenas os arredores imediatos de sua região, o Lácio. Um marco traumático mudou tudo. Em 390 a.C., uma horda de gauleses, vindos dos Alpes do norte da Itália, invadiu e saqueou Roma. Esse golpe brutal parece ter sido o catalisador que transformou os romanos em um povo guerreiro. Nas décadas seguintes, eles travariam uma série de conflitos contra seus vizinhos no Lácio e depois contra os Samnitas. Até 290 a.C., com o fim da Terceira Guerra Samnita, Roma já controlava toda a Itália central e começava a expandir seus domínios para o norte, em direção à Etrúria, atual Toscana, e para o sul, rumo à Calábria e à Sicília. Essa era de conquista trouxe Roma face a face com novos adversários. Entre 280 e 275 a.C., os romanos enfrentaram Pirro, rei do Épiro, cujo reino abrangia partes do que hoje são o noroeste da Grécia e o sul da Albânia. Convocado pelas cidades gregas da Itália meridional para conter avanço romano, Pirro venceu batalhas, mas a um custo tão alto que sua vitória se tornou sinônimo de um triunfo pírrico, uma expressão que sobrevive até hoje para descrever uma vitória tão devastadora que equivale a uma derrota. Ainda assim, Roma saiu fortalecida, consolidando seu domínio sobre o sul da península. Mas o verdadeiro desafio que pairaria sobre a infância de Cipião não vinha da Grécia, e sim de Cartago. Fundada séculos antes no atual território da Tunísia como colônia dos fenícios, o povo navegador e comerciante que dominou o Mediterrâneo Oriental na Idade do Ferro, Cartago já era uma potência estabelecida quando Roma ainda engatinhava. Seu império estendia-se pela África do Norte, Sicília, Sardenha, Córcega e pelas costas meridionais da Espanha. Um de seus exploradores, Anão o Navegador, chegará a contornar a costa ocidental da África no século V a.C. O choque entre as duas potências foi inevitável. Em 264 a.C., eclodiu a Primeira Guerra Púnica, um conflito que duraria 23 anos e redefiniria o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. O avô de Cipião teve papel ativo nesse embate, liderando expedições à Córcega e à Sardenha. Quando a guerra terminou em 241 a.C., apenas 5 anos antes de seu nascimento, Cartago foi obrigada a ceder Sicília, Sardenha e Córcega a Roma. A República emergiu como uma potência naval e a força dominante no Mediterrâneo Ocidental. Derrotada, mas não aniquilada, Cartago buscou se reerguer. Enquanto Cipião ainda era uma criança, um general cartaginês chamado Amílcar Barca, que se destacara nos combates na Sicília e pertencia à poderosa família dos Bárcidas, convenceu seu povo de que a recuperação passava pela Espanha.
Rica em minas e cidades comerciais, a Península Ibérica oferecia os recursos necessários para que Cartago, um dia, pudesse vingar-se de Roma. Amílcar e depois seus filhos Asdrubal e Aníbal dedicaram as décadas de 230 e 220 a.C. a fortalecer seu domínio na região, preparando o terreno para um novo conflito. Em Roma, figuras como o pai de Cipião observavam esses movimentos com preocupação, sabendo que uma segunda guerra púnica era apenas uma questão de tempo. Para reconstruir a história desse período e o papel de Cipião nele, contamos com fontes valiosas, embora incompletas. Duas se destacam. Os relatos de Políbio, historiador grego do século II a.C., contemporâneo dos eventos que descreveu em sua obra sobre a República Romana, e a monumental Ab Urbi Condita de Tito Livio, escrita no final do século I a.C. Ambos oferecem detalhes cruciais sobre as guerras púnicas e a atuação de Cipião. Infelizmente, obras biográficas dedicadas exclusivamente a ele se perderam, como a Vida de Cipião, escrita por Plutarco no século II d.C., uma perda irreparável. Cipião próprio teria escrito memórias, hoje desaparecidas. Outras referências, embora fragmentárias, enriquecem o quadro. Cícero, o grande orador romano, discutiu sua vida em De República. Valério Máximo, historiador do século I d.C., registrou anedotas e máximas sobre ele, embora com certo viés crítico. Já o poema épico Púnica de Cílio Itálico, composto no século I d.C., coloca Cipião como personagem central, mas seu valor histórico deve ser analisado com cautela, dado seu caráter literário. Apesar de todas essas fontes, porém, muitos aspectos de sua trajetória permanecem envoltos em mistério. Os poucos detalhes sobre os primeiros anos de Cipião africano tornam ainda mais lamentável a perda da biografia escrita por Plutarco sobre ele, obra que, sem dúvida, teria preenchido essas lacunas com relatos íntimos e reveladores. No entanto, é possível reconstruir, mesmo que parcialmente, o ambiente em que o jovem Públio Cornélio cresceu. Sob o pátria potestas de seu pai, também chamado Públio Cornélio Cipião, a família vivia segundo os rígidos preceitos da sociedade romana, onde o pai não era apenas o chefe do lar, mas o arquiteto moral e intelectual de seus filhos. Na Roma do século III a.C., as instituições de ensino formal ainda engatinhavam. Cabia aos pais a missão de moldar seus herdeiros nas artes da retórica, na tradição religiosa, na mitologia pátria e nos fundamentos da gramática latina. Cipião, porém, teve a sorte de nascer em uma era de transição educacional. Foi justamente em meados do século III a.C. que os primeiros sopros da pedagogia grega começaram a penetrar em Roma, trazidos por escravos cultos como Lívio Andrônico, poeta e gramático que, após ser capturado na Grécia, introduziu os romanos aos tesouros da literatura helênica. Sob essa influência, o jovem Cipião deve ter tido acesso não apenas aos clássicos latinos em formação, mas também às obras-primas gregas, como Ilíada e Odisseia, traduzidas para o latim. Era um currículo que unia o pragmatismo romano à sofisticação intelectual grega, preparando-o para um mundo onde a guerra e a cultura se entrelaçavam. Mas a educação de Cipião não se limitava aos livros. Ele cresceu ciente do peso de seu sobrenome. Seu avô, Lúcio Cornélio Cipião Barbado, havia erguido um templo à deusa Tempestas, divindade dos ventos e tempestades, um gesto que simbolizava tanto a piedade familiar quanto sua influência política. Enquanto isso, seu pai escalava os degraus do cursus honorum, a trajetória obrigatória para qualquer ambicioso na República, questura, edilidade, pretura, até alcançar, em 218 a.C., o ápice do consulado. Cada passo desse percurso era um lembrete para o jovem Cipião de que o destino da família estava intrinsecamente ligado ao de Roma. Quando ele atingiu a adolescência, por volta do final da década de 220 a.C., o ar já cheirava a pólvora. Um tratado assinado em 226 a.C. havia fixado o rio Ebro como limite norte da influência cartaginesa na Espanha, mas os romanos, ávidos por expandir sua rede de aliados, violaram esse acordo ao interferir nos assuntos de Sagunto, cidade ao sul do Ebro, claramente dentro da esfera de Cartago. Quando Aníbal cercou e destruiu Sagunto em 219 a.C., Roma encontrou o pretexto perfeito para declarar guerra. Assim começou a Segunda Guerra Púnica, um conflito que testaria os alicerces da República como nunca antes. Cipião, então com cerca de 19 anos, era tecnicamente um adulto aos olhos romanos. Afinal, a passagem para a toga virilis ocorria por volta dos 14 ou 15 anos. No entanto, em uma sociedade onde o poder militar e político era reservado aos homens maduros,
ele ainda estava longe de ocupar posições de comando. Enquanto Aníbal, com uma audácia que surpreendeu até seus inimigos, cruzava os Alpes com dezenas de milhares de soldados e elefantes de guerra, Cipião servia como um soldado raso no exército romano, força ainda composta por cidadãos convocados temporariamente para a guerra. Seu batismo de fogo veio com as derrotas esmagadoras que se seguiram. Trebia, Trasimeno e finalmente Canas em 2 de agosto de 216 a.C., onde Roma sofreu uma das mais humilhantes derrotas de sua história. Naquele dia, o exército romano foi dizimado. As cidades aliadas começaram a desertar, Sicília tremia, e pela primeira vez, o próprio coração de Roma parecia vulnerável. Aníbal, porém, hesitou. Em vez de marchar sobre a cidade, escolheu cercá-la estrategicamente, esperando que o tempo e a fome fizessem seu trabalho. Enquanto o cartaginês tecia sua teia ao redor da península, Cipião aprendeu as lições mais duras da guerra, a resiliência diante do caos e a arte de transformar a derrota em oportunidade. Seu pai, cônsul em 218 a.C., havia liderado tropas no norte da Itália quando as primeiras notícias da invasão de Aníbal chegaram. Há relatos, como o de Políbio, de que o jovem Cipião pode ter salvo a vida do pai em um embate de cavalaria perto da moderna Pavia, embora a veracidade desse episódio seja questionável. O certo é que aos 20 anos, ele já dava os primeiros passos na carreira política. Em 216 a.C., foi eleito tribuno militar, cargo que, embora modesto, era um degrau essencial para quem almejava o Senado. Nos anos seguintes, enquanto Roma se recuperava do desastre em Canas, Cipião acumulou experiências administrativas e militares, sempre atento às movimentações de sua família. Pois era nos bastidores que o verdadeiro jogo se desenrolava. Enquanto Aníbal devastava a Itália, o tio de Cipião, Cornélio Cipião Calvo, partia para a Espanha à frente de uma expedição militar. Nos anos seguintes, pai e tio de Cipião transformaram a região em um segundo fronte contra Cartago, avançando desde a Catalunha em direção a Mérida e Córdoba. Essa campanha, espelho da estratégia de Aníbal na Itália, não apenas aliviou a pressão sobre Roma, mas também abriu caminho para que Cipião emergisse como a voz de sua família na capital. Em 213 a.C., com pouco mais de 20 anos, foi eleito edil. Magistratura que, embora focada na gestão urbana, ganhava importância crítica em tempos de guerra. Garantir o abastecimento de Roma, manter a ordem interna e sustentar o moral da população eram tarefas que exigiam não apenas competência, mas também uma rede de alianças políticas. Foi nesse contexto que Cipião se casou com Emília Tércia, filha de Lúcio Emílio Paulo, cônsul em 216 a.C. e uma das vítimas fatais de Canas. O casamento claramente arranjado tinha um simbolismo poderoso. Ao unir-se à família de um herói caído, Cipião não apenas fortalecia seus laços com a nobreza romana, mas também se posicionava como herdeiro político de um legado interrompido pela guerra. Do casamento nasceram 5 filhos, 3 meninos, Cneo, Lúcio e Públio, e 2 meninas, ambas chamadas Cornélia. Embora seus descendentes homens tivessem carreiras modestas, foi através de suas filhas que o sangue de Cipião fluiria para as veias das futuras gerações da elite romana. Mas em 210 a.C., o destino reservava a ele um papel muito maior do que o de mero administrador ou genro conveniente. A guerra na Espanha estava prestes a tomar um rumo decisivo, e com ela, a trajetória de Cipião africano. Mas o legado mais duradouro de Cipião não se limitaria aos feitos militares ou à glória pessoal. Ele se estenderia através das gerações, moldando o próprio destino de Roma. Foi por meio de sua filha mais nova, Cornélia, que seu sangue se entrelaçaria com a história da República. Do casamento dela com Tibério Sempronio Graco nasceram 2 netos que décadas depois, sacudiriam os alicerces da sociedade romana, Tibério e Caio Graco. Esses 2 irmãos, nascidos para a nobreza mas movidos por uma visão radical de justiça, emergeriam nos turbulentos anos 130 e 120 a.C. como os mais audazes reformadores que Roma já vira. Ironias do destino. O homem que esmagara Cartago e consolidara o domínio romano na Espanha veria seus descendentes desafiarem a própria ordem que ele ajudara a perpetuar. No entanto, a vida privada de Cipião pouco se assemelhava à imagem de austeridade que Roma gostava de projetar de seus heróis. A fidelidade conjugal não era uma virtude especialmente valorizada na elite romana, e ele, como muitos de sua classe, não se sentia obrigado a observá-la. Fontes antigas de Políbio a Lívio registram sem pudor seus casos amorosos, tanto na juventude quanto na maturidade.
Amélia, sua esposa, parece ter adotado a postura comum entre as matronas romanas, fechar os olhos para as infidelidades domésticas, desde que não escandalizassem publicamente. Afinal, em uma sociedade onde divórcios eram tão frequentes quanto alianças políticas e onde o adultério era menos um pecado do que uma questão de conveniência, a moral privada raramente interferia na carreira pública. Mas quem era, afinal, o homem por trás do mito que Roma começava a tecer? Os relatos antigos pintam um retrato fascinante, um intelectual de mente brilhante, tão versado na arte da guerra quanto na retórica e na cultura grega, um traço que em Roma ainda era visto com desconfiança pelos tradicionalistas. Cipião não era apenas um estrategista genial, era também um político astuto, capaz de navegar pelas águas traiçoeiras do Senado com a mesma destreza com que manobrava legiões em campo. E, no entanto, havia nele uma dualidade perturbadora. Podia ser implacável com os rivais, esmagando-os sem hesitação quando necessário, mas surpreendia ao estender clemência aos inimigos derrotados, calculando que a misericórdia, quando bem dosada, era um investimento mais sábio do que a vingança. Essa capacidade de alternar entre a mão de ferro e o gesto conciliador, sempre com um olho no futuro, revelava uma inteligência estratégica rara. Quanto à sua aparência, o tempo e a erosão roubaram-nos a certeza. Durante séculos acreditou-se que um busto de bronze descoberto em Herculano, com seus traços marcantes, olhares penetrantes e a barba cuidadosamente raspada, retratava Cipião africano. A peça, datada do século I a.C., emergira das cinzas do Vesúvio como um fantasma do passado, alimentando a lenda de um homem cuja presença parecia transcender a própria morte. Hoje, porém, os estudiosos questionam essa atribuição, sugerindo que o rosto pertenceu a um sacerdote egípcio de Ísis, não ao general romano. Mais plausível talvez seja um busto de mármore encontrado próximo ao túmulo dos Sifões em Roma, embora o nariz esteja quebrado e os olhos sejam meros sulcos vazios. Conforme a tradição escultórica romana, ainda é possível vislumbrar a sombra de um homem de feições sérias, maxilar firme e cabelos curtos e encrespados. Era esse o rosto que em 211 a.C. seria arremessado ao centro de uma tempestade que mudaria o curso da história. Aquele ano havia sido um desastre para Roma na Espanha. Seu pai e seu tio, os dois sifões que comandavam as legiões na península, caíram em batalha nas margens do rio Betis, vítimas de uma ofensiva cartaginesa bem-sucedida na Andaluzia. A notícia abalou o Senado. Em poucos meses, Roma perderá não apenas 2 generais experientes, mas também o controle sobre uma região estratégica. A resposta inicial foi enviar Quinto Fábio Máximo e o mesmo temporizador, que evitara confrontos diretos com Aníbal na Itália, para conter a crise. Mas Fábio, embora competente, não era a solução. Roma precisava de algo mais ousado. E foi então que, contra todas as convenções, os olhos se voltaram para o jovem Cipião. Ele tinha apenas 25 ou 26 anos, uma idade ridícula para um comando daqueles, especialmente para alguém que nunca ocupará o consulado ou sequer uma cadeira no Senado. Mas essas eram circunstâncias extraordinárias. A Segunda Guerra Púnica já havia ceifado uma geração de generais, alguns mortos em canas, outros desonrados pelas derrotas, muitos simplesmente incapazes de enfrentar o gênio de Aníbal. Além disso, havia um fator imponderável. As legiões na Espanha ainda guardavam lealdade ao nome Cipião. Os soldados que serviram sob seu pai e seu tio o conheciam, confiavam nele. Em um momento de desespero, Roma apostou no instinto e no sobrenome. Quando Cipião desembarcou na Espanha em 210 a.C., encontrou um exército à beira do colapso. As derrotas do ano anterior haviam deixado as tropas desmoralizadas, as linhas de suprimento frágeis e os aliados locais hesitantes. Mas em vez de recuar, ele fez o que poucos ousariam, esperou. Reorganizou as legiões, fortaleceu as defesas e, acima de tudo, estudou o inimigo. Só então partiu para o ataque, e seu alvo não poderia ser mais simbólico. Nova Cartago, a joia cartaginesa na costa mediterrânea, a moderna Cartagena. O cerco em 209 a.C. seria uma obra-prima de audácia. Enquanto os cartagineses concentravam suas defesas nas muralhas voltadas para a terra, Cipião enviou destacamentos para vadiar a baía durante a maré baixa, atacando pelo flanco desguarnecido. A manobra, executada com precisão cirúrgica, pegou os defensores de surpresa. Quando a cidade caiu, espalhou-se o boato de que o general romano fora guiado por um sonho, uma mensagem de Netuno, o deus do mar, revelando-lhe o momento exato para avançar. Mitos à parte, o fato é que a queda de Nova Cartago não foi apenas uma vitória militar, foi um golpe psicológico.
Cipião não se contentou em saquear a cidade, libertou os prisioneiros ibéricos e celtas capturados ali, devolvendo-os às suas tribos com uma proposta irrecusável: trocar a lealdade a Cartago pela aliança com Roma. Nos 2 anos seguintes, essa estratégia se revelaria genial. Enquanto consolidava seu domínio na Espanha, Cipião cruzou o Mediterrâneo para negociar com os númidas, os temidos cavaleiros berberes cujo apoio poderia ser decisivo. Entre eles, destacava-se um jovem príncipe chamado Massinissa, cujo ódio por Cartago era tão profundo quanto sua ambição. Cipião não precisou de muito para convencê-lo. Bastou lembrar que Aníbal, após uma década na Itália, ainda não conseguirá derrubar Roma, enquanto os cartagineses tratavam seus aliados númidas com desdém. A mensagem era clara: o futuro pertencia aos que apostassem no vencedor. O clímax viria na primavera de 206 a.C., nos campos de Ilipa, perto da moderna Sevilha. Ali Cipião enfrentaria o que restava do poder cartaginês na Espanha, um exército comandado por Magão, irmão de Aníbal, e por Asdrúbal Gisgo, reforçado por veteranos das campanhas italianas. Os números, como sempre, são incertos, os antigos exageravam, e os modernos especulam. Mas mesmo as estimativas mais conservadoras indicam que os romanos estavam em desvantagem. Cerca de 50.000 homens contra 65.000 cartagineses e seus aliados ibéricos. No papel, era uma batalha perdida. Mas Cipião não lutava no papel, dividiu suas forças e atacou os 2 acampamentos inimigos antes que pudessem se coordenar, explorando a falta de sincronia entre os generais cartagineses. O resultado foi um massacre. Metade do exército inimigo teria sido aniquilada, um número que, mesmo inflado pela propaganda, atesta a dimensão da vitória. Com Ilipa, a Espanha estava perdida para Cartago. Alguns redutos resistiram, mas o cerco a eles era agora uma questão de tempo. Enquanto isso, em Roma, o Senado debatia o próximo movimento. Aníbal ainda assombrava a Itália, mas sua presença, após mais de uma década, já não era tão ameaçadora. A questão não era mais como expulsá-lo, mas como forçá-lo a abandonar a península de uma vez por todas. A solução? Levar a guerra ao coração do inimigo. Se Aníbal devastar a Itália por anos, por que não fazer o mesmo com a África? Um exército romano em solo cartaginês não apenas ameaçaria Cartago diretamente, como também obrigaria Aníbal a voltar para defender sua pátria. E havia apenas um homem para liderar essa campanha, Cipião. Mas aqui um obstáculo se erguia. Para comandar uma expedição daqueles, ele precisaria ser cônsul, e com pouco mais de 30 anos, estava uma década abaixo da idade mínima para o cargo. A lei era clara, mas as circunstâncias excepcionais. Ainda assim, a resistência no Senado foi feroz. À frente da oposição estava Quinto Fábio Máximo, o mesmo que evitara confrontos diretos com Aníbal e que agora via em Cipião um aventureiro perigoso. Para ele, entregar o destino de Roma a um homem tão jovem, por mais brilhante que fosse, era um risco que a República não podia correr. Mas Cipião não se deixou abalar pelas intrigas de Roma. Enquanto seus oponentes no Senado ainda debatiam sua competência, ele já agia. Frustrado em sua tentativa de obter o comando direto sobre a guerra, partiu para Sicília, não como cônsul, mas como propretor, um título que lhe dava autoridade militar sem a sanção plena do Senado. Lá, com mão firme e estratégia implacável, começou a desmontar o poder cartaginês na ilha. Uma a uma, as fortalezas que ainda resistiam sob a bandeira de Cartago caíram. Portos foram tomados, guarnições esmagadas, e a frota romana, sob seu comando, foi reforçada até se tornar uma força capaz de transportar legiões inteiras através do Mediterrâneo. Não era mais uma questão de se Roma invadiria a África, mas de quando. O ano de 205 a.C. foi de preparação meticulosa. Cipião não era homem de atalos precipitados. Cada movimento era calculado, cada aliança cuidadosamente tecida. Só em 204 a.C., quando tudo estava pronto, os homens treinados, os suprimentos garantidos, os aliados assegurados, é que ele deu o passo decisivo: desembarcar em solo africano. Seu primeiro objetivo não foi Cartago, mas os corações e mentes daqueles que poderiam virar o jogo a favor de Roma. Entre eles, destacava-se Massinissa, o jovem príncipe númida cujo ódio por Cartago era tão profundo quanto sua ambição. Cipião soube explorar essa fratura, forjando uma aliança que se revelaria decisiva. Enquanto isso, as legiões romanas avançavam em direção a Útica, porto estratégico a oeste de Cartago, onde a resistência cartaginesa ainda se mantinha feroz. A campanha não foi fácil. Os cartagineses, embora abalados, não estavam derrotados. Mas em 203 a.C., tudo mudou.
Nas planícies Magnas, Cipião infligiu uma derrota tão esmagadora às forças de Cartago que o próprio Aníbal, o terror de Roma por mais de uma década, foi obrigado a abandonar a Itália. Os veteranos que o haviam seguido por anos, os homens que haviam cruzado os Alpes e dizimado exércitos romanos em Canas, agora voltavam para casa, não como conquistadores, mas como a última esperança de uma cidade sitiada. A estratégia agressiva de Cartago ruíra. Restava apenas a defesa desesperada. Cipião, no entanto, não se apressou. Sabia que a pressa poderia custar-lhe a vitória que tanto havia planejado. Em vez de um assalto direto a Cartago, optou por uma guerra de esgotamento. Suas tropas e os aliados númidas arrasavam os campos ao redor da cidade, queimando colheitas e cortando rotas de abastecimento. Ao mesmo tempo, a frota romana bloqueava o porto, asfixiando o comércio que mantinha Cartago viva. A mensagem era clara: a rendição era apenas uma questão de tempo. Os cartagineses, orgulhosos e teimosos, resistiram atrás de suas muralhas, mas o cerco psicológico era tão eficiente quanto o militar. Foi então que Aníbal, percebendo que a inação só adiantaria o fim, tomou uma decisão arriscada. Reuniu o que restava de suas forças, veteranos endurecidos, recrutas apressadamente treinados, mercenários de dúbia lealdade, e marchou para enfrentar Cipião em campo aberto. O local escolhido foi Zama, uma planície árida ao sudoeste de Cartago, onde em 202 a.C., os destinos de dois impérios seriam decididos. Os números exatos daquele dia se perderam no tempo. Lívio, nossa principal fonte, não os registrou com precisão, e os historiadores modernos só podem especular. Mas uma coisa é certa: Aníbal, mesmo em desvantagem estratégica, ainda conseguia reunir um exército maior, talvez 40.000 homens ou mais. Porém, muitos eram recrutas inexperientes, enquanto as legiões de Cipião, embora menores em número, eram compostas por soldados disciplinados, forjados em anos de guerra. E então houve os elefantes. Aníbal, que outrora os havia usado com maestria em Canas, viu seu plano virar contra si mesmo. As bestas, assustadas pelo barulho e pela disciplina das linhas romanas, recuaram em pânico, esmagando suas próprias fileiras. Foi o momento que Cipião esperava. A cavalaria romana, liderada por Massinissa, aproveitou a confusão para atacar os flancos cartagineses, enquanto a infantaria avançava em formação compacta, empurrando os inimigos para um massacre organizado. Quando o sol se pôs sobre Zama, o campo estava coberto de mortos, e o exército de Cartago destroçado. Aníbal, o gênio que por tanto tempo havia desafiado Roma, escapou com vida, mas sua lenda estava quebrada. A vitória de Cipião não era mais uma possibilidade, era um fato consumado. Cartago, no entanto, ainda se agarrava à esperança. Dentro de suas muralhas, os líderes da cidade sabiam que a derrota em Zama selara seu destino, mas recuavam diante da ideia de uma rendição incondicional. Cipião, por sua vez, enfrentava um problema igualmente urgente: o relógio político de Roma. Seus inimigos no Senado, liderados por Catão, o Velho, um homem cuja desconfiança por generais triunfantes era tão famosa quanto sua austeridade, já articulavam seu retorno forçado. Uma paz negociada, mesmo que humilhante para Cartago, era melhor do que uma vitória adiada que pudesse ser roubada por intrigas em Roma. Assim, sob a sombra de suas próprias muralhas, os cartagineses aceitaram os termos impostos: a perda de todos os territórios além da África, a entrega de sua frota, reduzida a míseros 10 navios, e um tributo tão esmagador que sangraria suas finanças por meio século. A hegemonia romana no Mediterrâneo Ocidental estava consolidada. Cartago, outrora uma potência que desafiara Roma em igualdade, agora não passava de um estado vassalo, permitido a existir apenas pela clemência, ou pela distração, de seus conquistadores. Quando Cipião retornou a Roma, não foi como um general qualquer. Seu triunfo foi um espetáculo destinado a ficar gravado na memória da cidade. Um desfile interminável de prisioneiros acorrentados, carroças repletas de ouro e prata saqueados, e o próprio Cipião, coroado de louros, conduzindo a procissão até o Capitólio. O povo romano, que tanto sofrerá nas mãos de Aníbal, agora via seu algoz humilhado, e seu salvador exaltado. Em reconhecimento à sua vitória, recebeu o agnômen africano, um título que ecoaria através dos séculos, inspirando futuros generais a buscarem glória semelhante. Mas havia algo mais. Alguns historiadores sugerem que Cipião pode ter sido o primeiro a receber o título de imperator, não como um mero comandante, mas como uma distinção que séculos depois se transformaria no próprio fundamento do poder imperial. Se assim foi, a ironia é deliciosa. O homem que salvou a República pode ter, sem querer, plantado a semente de sua própria queda.
porque imperator em latim não era apenas um general vitorioso. Era um comando que com o tempo se tornaria sinônimo de poder absoluto. E assim, depois de tocar os céus, Cipião teve que descer de volta à terra. Em 199 a.C. foi eleito censor, um cargo de prestígio, mas de poder limitado, responsável por registrar os cidadãos e preservar os costumes romanos. Uma posição que, em teoria, honrava sua trajetória, mas que, na prática, o afastava do centro das decisões militares. Roma, afinal, sempre desconfiou de seus heróis, mesmo os que a salvavam. Mas mesmo afastado das linhas de frente, Cipião não se limitou a cumprir um papel decorativo. Como censor, suas ações transcendiam o mero registro de nomes e fortunas. Ele moldava a própria alma de Roma. O cargo, embora teórico em sua autoridade, lhe deu uma plataforma para reafirmar os valores que, em sua visão, sustentavam a República. Não por acaso, o termo censura carrega até hoje o peso dessa herança, a ideia de que o poder deve ser também um guardião da moral pública. Por 18 meses ele exerceu essa função com uma mistura de rigor e visão estratégica, como se cada decisão fosse mais um movimento em seu grande tabuleiro político. E não foi por acaso que durante esse período, lhe foi concedido o título de Príncipe Senatus, não um cargo oficial, mas um reconhecimento tácito de que, mesmo entre os patrícios, sua voz ecoava com autoridade inquestionável. Roma, que tanto temia o poder concentrado, agora o consagrava como primeiro entre iguais. Em 194 a.C., o povo o chamou de volta ao consulado, não por nostalgia, mas por necessidade. E Cipião, mais uma vez, não se contentou em ser um mero ocupante de cargo. Enquanto outros se perdiam na busca por glórias vazias, ele enxergava as fraturas que já minavam a República, a abismo entre os optimates e a plebe, cada vez mais profunda. Os aliados itálicos, cujo sangue derramado por Roma não lhes garantia sequer os direitos mais básicos, e acima de tudo os veteranos, aqueles que haviam carregado o fardo das guerras e agora vagavam sem terra, sem futuro. Foi então que Cipião fez algo revolucionário, não pela novidade do gesto, mas pela sua escala. A redistribuição de terras para soldados não era inédita, mas nunca antes um general havia ousado transformá-la em política de Estado com tal amplitude. Não era caridade, era justiça. E mais do que isso, era estratégia. Um exército leal é aquele que tem algo a perder. E, no entanto, aqui reside um dos maiores paradoxos de sua carreira. Cipião poderia ter usado aquele momento para forjar uma clientela militar, como fariam, décadas depois, Sula e César, transformando a lealdade dos soldados em moeda política. Poderia ter erguido um partido à sua imagem, um exército privado disfarçado de república. Mas não o fez. Enquanto outros viram nas instituições romanas um obstáculo a ser contornado, ele as tratou como sagradas, não por ingenuidade, mas por cálculo. Sabia que o poder construído sobre a erosão das leis é tão frágil quanto a areia. Sua ambição não era ser um tirano, mas um arquiteto, alguém que fortalecia Roma sem precisar quebrá-la. Nesses anos, outro traço seu se revelou com força, uma piedade que ia além do ritual. Cipião não apenas cumpria os ritos, ele os vivia. Seu culto a Júpiter e a Marte não era mera formalidade, mas uma devoção que bordava o divino e o estratégico. Os romanos, pragmáticos até na religião, viam nele um homem tocado pelos deuses, e não sem razão. Políbio e Lívio registrariam, séculos depois, o murmúrio que percorria as ruas. Cipião não vencia apenas pela espada, mas por um numen, uma bênção celestial que se estendia não só a ele, mas a toda sua linhagem. Não era superstição, era política. Em uma sociedade onde o sagrado e o profano se entrelaçavam, ser visto como favorecido pelos deuses era tão poderoso quanto um exército. E então havia a Grécia. A Grécia. Enquanto seus pares torciam o nariz para o que chamavam de corrupção helênica, Cipião se entregava a ela sem pudor. Falava grego, lia os filósofos, admirava a poesia, e mais do que tudo, compreendia algo que Roma ainda demoraria a aceitar, que a força das armas não era nada sem a força das ideias. Os críticos o acusavam de trair as tradições, mas ele sabia que o futuro pertencia àqueles que soubessem absorver o melhor dos vencidos. Roma conquistaria o mundo, mas seria a cultura grega que conquistaria Roma. E Cipião, nesse sentido, foi o primeiro a abrir as portas. Não por acaso foi justamente nesse contexto que o destino chamou de volta a guerra, desta vez, não contra Cartago, mas contra um império que no Oriente se erguia como um novo desafio, o dos Seleucidas. Antíoco III, o Grande, não era um adversário qualquer. Enquanto Roma sangrava na Segunda Guerra Púnica, ele havia reconstruído o domínio que um dia pertenceu a Alexandre, estendendo sua sombra da Síria às fronteiras da Índia.
Para ele, a expansão romana rumo ao leste não era apenas uma ameaça, era uma afronta. A Grécia, em sua visão, pertencia por direito aos herdeiros de Seleuco, e Roma, essa potência bárbara do Ocidente, deveria se contentar com suas terras além do Adriático. Mas Cipião, que já havia escrito seu nome na história com letras de fogo, não recuaria diante de mais um teste. O palco estava armado para um novo ato. E desta vez, o mundo assistiria não apenas à genialidade de um general, mas à colisão de dois impérios, um forjado no aço das legiões, outro nas cinzas de Alexandre. Roma, porém, não se curvou. O que se seguiu não foi a paz, mas uma guerra fria que em 192 a.C. explodiu em chamas quando a Liga Etólia, confederação de cidades gregas, convenceu Antíoco III a intervir, na esperança de conter o avanço implacável de Roma sobre a Grécia continental. Era o momento que o rei Seleucida aguardava, uma chance de reafirmar o domínio oriental sobre terras que, em sua visão, nunca deveriam ter caído nas mãos dos bárbaros do Ocidente. E quem mais poderia liderar a resposta romana senão Cipião, o africano? O destino, como se fosse tecido pelos próprios fios da Moira, colocou-o mais uma vez no centro da tempestade. Seu irmão, Lúcio Cornélio Cipião Asiático, assumirá o consulado em 190 a.C., e com isso as portas do Oriente se abriram para o general que já havia humilhado Cartago. Não foi por acaso que o Senado lhe conferiu o imperium sobre as legiões do leste, um comando que não era apenas militar, mas um veredicto. Roma confiava nele para esmagar a última resistência que ousava desafiar sua ascensão. Quando Cipião desembarcou nas costas gregas, não encontrou apenas um inimigo, mas uma coligação de reinos e cidades determinados a expulsar os romanos do que consideravam seu mundo. E como se o destino quisesse provar que a história gosta de repetir seus dramas com ironia cruel, entre as fileiras de Antíoco estava um nome que ecoava como um fantasma do passado: Aníbal. Sim, o mesmo Aníbal que outrora fizera tremer Roma nos Alpes, o mesmo que ceifara legiões em Canas, agora reduzido a um conselheiro exilado na corte de um rei estrangeiro. Cartago, esmagada após a Segunda Guerra Púnica, havia se rendido à condição de vassala, aceitando até mesmo enviar tropas para lutar ao lado de seus antigos algozes. Mas Aníbal? Ele preferira o exílio à humilhação. Desde 195 a.C., quando a sombra de Roma se tornou insuportável, abandonara sua pátria e vagara pelo Oriente, até encontrar refúgio junto a Antíoco. E agora, como se os deuses tivessem um senso de humor perverso, os caminhos dos dois maiores generais de sua era voltavam a se cruzar, não mais nos campos da Itália, mas nas planícies da Ásia Menor. Quando Cipião chegou, porém, o vento da guerra já soprava a favor de Roma. A frota seleucida comandada pelo próprio Aníbal sofrerá derrotas sucessivas nas mãos dos ródios e dos pergamenos, aliados de Roma. Enquanto isso, as legiões, apoiadas pelo reino de Pérgamo e pela ilha de Rhodes, já dominavam o mar Egeu e avançavam sobre as posições de Antíoco na atual Turquia Ocidental. O rei Seleucida, cego pela ambição, rejeitara as primeiras ofertas de paz que Cipião enviará por meio de embaixadores, termos que, embora duros, ainda lhe deixavam uma saída honrosa: reconhecer a hegemonia romana na Grécia e nas ilhas, abandonar a Ásia Menor e pagar uma indenização que, embora pesada, não o arruinaria. Antíoco escolheu a guerra. Escolheu mal. O confronto decisivo veio em dezembro de 190 a.C. ou janeiro de 189 a.C., nos arredores de Magnésia, na Ásia Menor. Os números à primeira vista favoreciam os seleucidas, cerca de 60.000 homens contra os 40.000 de Cipião. Mas números sozinhos nunca venceram batalhas. As legiões romanas, então no auge de sua disciplina e letalidade, eram uma máquina de guerra sem igual. A cavalaria seleucida, embora feroz, não conseguiu quebrar os flancos romanos o suficiente para desestabilizar o centro, onde a infantaria pesada avançou como uma lâmina implacável. Quando a linha seleucida finalmente ruiu, 10.000 soldados de Antíoco jaziam mortos no campo, e o próprio rei fugiu em debandada, deixando para trás não apenas a vitória, mas qualquer ilusão de que poderia resistir a Roma. Derrotado, humilhado e sem alternativas, Antíoco foi obrigado a sentar-se à mesa de negociações, desta vez, não como um conquistador, mas como um suplicante. Cipião, mais uma vez, ditou os termos: os seleucidas deveriam recuar para além das montanhas Tauro, abandonando para sempre a Ásia Menor e a Grécia ao domínio romano ou de seus aliados como Pérgamo. Uma indenização de guerra estratosférica selaria a rendição. Lívio, em sua monumental História de Roma, registra com detalhes quase teatrais como Antíoco, em seu desespero, tentou subornar Cipião para amenizar as condições.
O general romano, porém, era incorruptível, não por virtude abstrata, mas porque sabia que a história julga os homens não pelas moedas que aceitam, mas pelas que recusam. Os termos foram impostos. Em 188 a.C., a paz foi assinada e, com ela, o mapa do poder no Mediterrâneo Oriental foi redesenhado. Roma, porém, agiu com uma astúcia que definiria seu império nos séculos seguintes. Em vez de anexar diretamente os territórios conquistados, distribuiu-os entre seus aliados, criando um sistema de estados clientes que, leais a Roma, funcionariam como amortecedores e extensões de seu poder. Pérgamo, Rhodes e outros reinos regionais viraram peões, e ao mesmo tempo guardiões, dos interesses romanos. Era um jogo de xadrez em escala continental, e Cipião havia acabado de mover a peça que definiria o tabuleiro por 2 centúrias. Havia, porém, uma última peça a ser removida, Aníbal. Entre as cláusulas do tratado estava a exigência de que Antíoco entregasse o cartaginês aos romanos. O rei Seleucida, agora um fantoche sem vontade própria, não teve escolha senão obedecer. Mas Aníbal não era homem que se deixasse capturar como um animal acossado. Antes que as algemas romanas pudessem fechar-se em seus pulsos, ele desapareceu, rumo à Armênia, reino montanhoso que por séculos serviria como zona de amortecimento entre Roma e o Império Parta. Lá, o rei Artaxias o recebeu não como um fugitivo, mas como um estrategista cujo nome ainda fazia estremecer os senadores romanos. Começava, assim, o último ato da vida de Aníbal, uma peregrinação sem fim por cortes orientais, sempre um passo à frente dos emissários romanos, que como sombras, o seguiam de reino em reino, sussurrando aos ouvidos dos monarcas que abrigar o cartaginês era desafiar Roma. Um após outro, seus anfitriões, seja por medo, seja por pragmatismo, cediam à pressão. Entre 188 e 183 a.C., ele vagou da Armênia a Pérgamo, de Pérgamo a Bitínia, sempre expulso, sempre perseguido, até que, em algum momento na costa norte da atual Turquia, a história o alcançou. Alguns dizem que foi envenenado por agentes romanos. Outros que ele próprio bebeu o veneno antes que suas mãos fossem entregues aos algozes de outrora. Lívio e Apião, ávidos por um final digno de tragédia, pintaram sua morte como um ato de defiança última. Historiadores modernos, porém, suspeitam que a verdade seja menos dramática. Um homem velho, doente, consumido pelo exílio e pela memória de um império que já não existia. Mas pouco importa. O mito, como sempre, superou o homem. Enquanto isso, em Roma, Cipião descobria que nem mesmo a glória o protegia da inveja dos homens. Catão o Velho, seu rival de longa data, não perderia a chance de derrubar o herói que tanto ofuscara sua própria carreira. Os dois eram antíteses vivas, Cipião, o patrício refinado, devoto da cultura grega, o general que falava com reis como igual, Catão, o plebeu austero, defensor ferrenho das tradições romanas, o homem que escrevia tratados sobre agricultura enquanto sonhava com a destruição de Cartago. Durante a Segunda Guerra Púnica, Catão apoiara Fábio Máximo contra Cipião. Agora, com o africano de volta a Roma após suas vitórias no Oriente, o velho inimigo armou sua vingança. Acusações foram forjadas. Cipião teria excedido sua autoridade no Oriente, prolongado a guerra para enriquecer a si e a sua família, agido como um tirano em terras estrangeiras. Um processo espetáculo se arrastou pelo Senado, com Catão orquestrando cada palavra como um promotor implacável. Cipião, porém, recusou-se a participar daquele circo. Retirou-se para sua vila em Literno, como se dissesse ao mundo: vossos jogos não me atingem. Ali, entre os campos que outrora pertenceram a seu pai, passou seus últimos anos, longe do ruído da política, mas nunca do peso da história, porque a história, afinal, já o havia julgado. E nenhum tribunal de homens poderia apagar o que ele escrevera com sangue e glória. A Campânia, essa terra fértil entre Roma e Nápoles, onde Pompeia ainda não era sombra de cinzas, mas uma colônia romana recém-nascida, deve ter sentido o peso dos passos de Cipião. Apenas uma década antes, ele próprio ajudara a tecer os fios daquele assentamento em Literno, como quem planta uma árvore sabendo que não verá sua sombra. Mas o homem que um dia comandará legiões agora preferia o silêncio dos campos ao clamor do fórum. Enquanto Catão, seu rival, ainda se consumia na política por mais 3 décadas e meia, até se tornar o Pater Senatus, a voz intransigente que ecoaria pelos corredores do poder. Cipião Africanus escolheu a solidão da reflexão. Em Literno, dizem, dedicou-se a escrever memórias ou histórias, traçando com tinta o que antes esculpira com espadas. Escreveu em grego, claro, porque o helenismo não era para ele mero ornamento, mas a língua de uma civilização que admirava tanto quanto subjugara.
Infelizmente esses escritos se perderam, como areia levada pelo vento, assim como a obra que seu filho mais velho compôs sobre a carreira do pai. Restam-nos apenas fragmentos de um legado intelectual que poderia ter rivalizado com suas conquistas militares. Sua morte, por sua vez, é um enigma tão denso quanto a névoa que cobre os campos da Campânia ao amanhecer. Sabe-se que viveu até pelo menos 185 a.C., mas a maioria dos estudiosos inclina-se para 183 a.C. como o ano em que o leão de Zama finalmente fechou os olhos. Como não teria havido luto público em Roma? O general que salvara a República do terror de Aníbal, cujo nome ainda faziam as mães romanas sussurrarem aos filhos desobedientes, não merecia um cortejo fúnebre digno de sua estatura? E no entanto nem mesmo seu túmulo nos é certo. Alguns juram que repousa em Literno, onde Sêneca, o jovem, 3 séculos depois, adquiriria sua vila e encontraria um altar erguido em sua memória, como se a terra mesma guardasse a lembrança do homem que a pisara. Outros insistem que seus restos foram levados a Roma, para o mausoléu dos Sifões, erguido por seu trisavô por volta de 300 a.C., às margens da Via Ápia, a estrada que, como nervo do império, ligava a urbe ao sul. O túmulo ainda está de pé, embora saqueado e esvaziado quando redescoberto no século XVIII. Se Cipião jaz ali entre seus antepassados, ninguém pode dizer, mas é tentador imaginar que onde quer que esteja, seu espírito pairaria sobre aquela via sagrada, observando o fluxo incessante de legiões, mercadores e imperadores que, sem saber, deviam a ele o caminho que pisavam. Os anos que se seguiram à sua morte, as décadas de 180 e 170 a.C., e foram, ironicamente, um dos últimos suspiros de moderação da República. Roma, embora tentada pelos conflitos no Oriente Grego, resistiu por um tempo a mergulhar de cabeça na voragem do imperialismo. Os estados helênicos ainda respiravam uma independência ilusória, até que a Terceira Guerra Macedônica, 168 a.C., esmagou o reino de Pérgamo e transformou a Grécia em um tabuleiro de peões romanos. Foi o início de um século de conquista implacável, que poria o Mediterrâneo Oriental de joelhos antes do fim do século seguinte. Cartago, enquanto isso, agonizava. O velho Catão, que sobrevivera a Cipião por décadas, terminou cada discurso no Senado com a mesma frase obsessiva: Cartago delenda este Cartago deve ser destruída. E em 146 a.C., depois de um pretexto fabricado, Roma cumpriu a profecia. A cidade que Cipião poupara meio século antes foi arrasada, seus habitantes escravizados, suas pedras salgadas para que nem a memória brotasse ali. Um genocídio metódico, o primeiro a ser documentado com tamanha frialdade pela história. Cipião Africanus pertenceu a uma era em que Roma ainda se reconhecia no espelho de suas próprias virtudes, ou pelo menos fingia reconhecer. Antes que Júlio César cruzasse o Rubicão, antes que Otaviano enterrasse a faca na República moribunda, ele encarnou o ideal do general cidadão, vitorioso, mas não tirano, ambicioso, mas não sedento de poder absoluto. Sua família, os Sifões, foi o aço que forjou o destino de Roma nas guerras púnicas, enquanto os Bárquidas de Cartago com Amílcar, Asdrúbal e, acima de tudo, Aníbal, representaram o último suspiro de um império que ousou desafiar a águia. O duelo entre Cipião e Aníbal não foi apenas de estratégias, mas de visões de mundo. Um, o arquiteto da ordem romana, o outro, o gênio que quase a derrubou. E no entanto é Aníbal quem ainda hoje acende a imaginação popular, com seus elefantes cruzando os Alpes como bestas mitológicas. Mas foi Cipião quem escreveu o final da história. Enquanto o cartaginês errava exiliado, envenenando-se para não cair nas mãos de Roma, o romano morreu em sua cama, velho, rodeado pelos campos que amava, sabendo que seu nome jamais seria apagado. Foi ele, afinal, quem plantou as sementes do império. Sem Cipião, talvez Roma nunca tivesse ousado sonhar tão longe. Sem sua vitória em Zama, o Mediterrâneo poderia ter sido um lago cartaginês, e a história, outra. Mas ele esteve lá no lugar certo, na hora certa, com a espada na mão e o destino nos olhos. E quando a República finalmente ruiria sob o peso de seus próprios generais, César, Antônio, Otaviano, seria impossível não lembrar daquele que em tempos mais puros, soubera vencer sem destruir Roma no processo. Talvez por isso, mais que um general, Cipião Africanus tenha sido o último grande romano de uma era que nunca mais voltaria.